Nesta noite nós vamos falar sobre perdão. Nesta noite nós vamos falar o quanto é importante eu e você perdoarmos o nosso irmão e também nos perdoarmos. Olha que coisa maravilhosa. Eu estava buscando, estudando, e quando nós falamos sobre perdão, quantas coisas benéficas são para mim e para você quando eu exerço o perdão. Uma das coisas que nós podemos aprender com o perdão ou poder adquirir para a nossa vida seria, no caso, a falta de amargura, ou seja, quando eu perdoo, não existe uma amargura no meu coração. Quando eu perdoo uma pessoa, eu não paraliso a minha vida, eu continuo caminhando. Quando eu perdoo também, eu evito doenças psíquicas, doenças emocionais, porque eu decidi no meu coração perdoar. Por isso, nessa noite, uma mensagem para a família. Nós queremos falar o quanto é importante perdoarmos uns aos outros, principalmente os da nossa casa, do nosso lar. Nós vamos entender o quanto é importante perdoarmos as pessoas. Olha o que declara a palavra de Deus aqui. Jesus, por meio desse texto, desse versículo que nós acabamos de ler, Jesus, ele orienta aos discípulos a perdoar as pessoas. Jesus orienta aos seus discípulos a irem até a pessoa, repreendê-la caso tenha sido ofendido e aguardar se há um arrependimento na vida daquela pessoa e a partir dali você tem que perdoar. Mas olha o que interessante o que o texto nos ensina aqui. A primeira coisa que Jesus ele fala, querido, para podermos acautelai-vos. Veja bem, Jesus está falando comigo e com você. Olha, acautela, vigia. Tome cuidado, porque qualquer decisão sua pode colocar tudo a perder. Em outras palavras, imagine você ser fechado num trânsito. Você sai do seu carro furioso e, de repente, vai até aquela pessoa, começa a discutir, e ali pode acontecer uma agressão. Veja bem, o que Jesus está falando? Calma, acautelai-vos, vigia, não tome nenhuma decisão precipitada, se aquieta. É o primeiro passo, querido. Nós talvez estamos tão chateados com uma pessoa, ou talvez com uma coisa que ocorreu comigo e com você, que no mesmo instante nós tomamos uma decisão. Jesus, acautelai-vos. Em seguida, ele diz assim: olha, se teu irmão pecar contra ti, repreenda. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que muitas vezes nós estamos magoados com alguém ou com alguma pessoa. Alguém nos fez algum mal, seja qual seja o mal. A Bíblia está declarando que eu tenho que repreendê-lo. Eu tenho que falar com ele: olha, o que você fez não agradou o meu coração. O que você fez me deixou chateado. O que você fez me magoou. O que você fez, de alguma forma, me destabilizou. Você tem que repreender a pessoa naquela situação, assim na sua casa, tanto o marido como a mulher, os filhos, repreendam. E a partir do momento que você repreender, a Bíblia declara o seguinte: se ele se arrepender, perdoa. Olha que interessante, querido. Repare que o perdão, então, não está voltado por algo emocional, a uma ação que eu e você precisamos tomar. Está chateado com alguma coisa, está magoado com alguma pessoa, principalmente no seu lar, chegue até ela, repreenda. Fale com ela o que está acontecendo. Se a pessoa se arrepender, perdoa. Perdoa, passou. Isso acontece muito nas famílias. Se não tomarmos cuidado, acabamos brigando com a nossa esposa, ou a esposa brigando com o marido, ou vice-versa com o filho. Não tomamos nenhuma ação e aqui dali tende o quê? A crescer. E como nós falamos aqui, querida, até muitas vezes, tornar uma raiz de amargura.
uma ferida muito grande dentro de nós. Então, a primeira coisa que Jesus nos fala, olha, acautelai-vos, calma, fique tranquilo, seja sereno antes de tomar uma decisão. Depois ele fala, olha, vá até a pessoa, coloque aquilo que te feriu, aquilo que te machucou. E se ela se arrependeu, perdoa. Perdoa. Seja qual for a situação, perdoa. Mas olha o que Jesus vai dizendo aqui, querido. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, perdoa. Jesus está falando comigo e com você, opa, perdoei a pessoa. Nós precisamos entender que todo ser humano ele é falha e tem as suas dificuldades. Algumas situações vai te deixar chateado. Sim, mas se ele vier até você durante o dia 7 vezes, você tem que perdoar. Se ele se arrepender, você tem que perdoar. Repare, querido, que essa mensagem, por ser uma mensagem forte, para mim e para você, eu quero que você perdoe por causa dos benefícios que você vai ter. Você vai ter uma vida emocional melhor. Você não vai andar com amargura no seu coração, dentro do seu lar, dentro da sua casa. Aquela situação que eu estou tão triste, tão amargurado, que onde eu vou, que de repente está aquela pessoa, eu não tenho mais ambiente. Mas não é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia declara, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus te chamou para ser livre, andarmos de cabeça erguida, podemos ir e vir a lugares onde o Senhor está, lugares que realmente faz com que possamos estar felizes, alegres. E baseado nessa situação, ele vai dizendo, então, se vier mais de uma vez, um dia perdoa. Mas olha o que interessante aqui no final, querido. Eu acredito que a reação dos discípulos é a mesma, minha e sua agora. Pastor, eu não consigo perdoar. Eu sou muito duro. Eu tenho mágoas que já carrego há mais de anos. Talvez com seu pai, com a sua mãe, com um relacionamento frustrado, talvez até mesmo na igreja, não sei, em qualquer lugar. Eu tenho muita dificuldade. Mas olha que os discípulos eles fizeram aqui, eu quero que você também comece a pedir a Deus. Eles dizem assim no versículo de número 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Em outras palavras, ô Jesus, faz-nos olharmos com um olhar de misericórdia, de bondade, de graça. Faz com que eu venha olhar aquela situação muito além do que eu possa imaginar. Faça eu ter um coração quebrantado. Aumenta minha fé, porque eu não consigo perdoar. O que eu quero te incentivar nessa noite, querida, é você pedir ao Senhor, Deus, aumenta minha fé para que eu possa perdoar. Eu sempre falo, querido, que a nossa intenção aqui não é jogar mais nenhum peso sobre a sua vida, não. Não, querido, porque Jesus mesmo nos declara que o fardo dele é leve. É leve. O jugo dele é suave. Se o Jesus não coloca peso em mim e você, eu como pastor que vou colocar, não, querido, o que eu quero é que você realmente saia daqui entendendo que perdoar vai favorecer a sua vida. E se você está tendo dificuldade, comece a orar, comece a pedir a Deus, Ele vai cada dia te dando força, te dando graça, te dando sabedoria para você poder perdoar. Repare que esse versículo aqui, Jesus ele trata isso para mim e para você, que nós devemos perdoar. Nós devemos, então, estarmos sereno, acautelar o nosso coração. No próximo passo, nós devemos repreender, talvez, aquela pessoa que nos magoou. E se ela se arrependeu, perdoa. Perdoa. Se arrependeu,
perdoa. E se ela vier várias vezes, vier a pecar, mas se arrepender, você deve perdoar. E para poder fechar, como nós falamos, os apóstolos, eles pediram ao Senhor que aumentasse a fé deles, porque era muito difícil para eles. Viviam sob opressão, sob os romanos pressionavam aquele povo judeu, eram tantas coisas que eles passavam ali, então eles sabiam que era difícil perdoar. Mas quando lemos todas as Escrituras, nós vemos o poder de Deus sobre a vida daqueles homens, a qual eles passaram coisas que eu e você nem talvez imaginaríamos, por sacrifício a Jesus. Então, que nesta noite, querido, peça ao Senhor que aumente a sua fé, que você comece a olhar talvez uma situação, não sei, passou uma situação aí de abuso. Nós sabemos que dói, que é complicado. Eu falo no âmbito assim que a gente vê que a pessoa fica totalmente desorientada. Mas peça ao Senhor para te dar fé, para que você possa perdoar, sabe para quê? Para você ter uma vida abundante em Cristo Jesus. Para você não levar isso a sua vida inteira e não ter paz no seu coração. Peça ao Senhor. Talvez é alguém que de repente te abandonou, seu pai. Peça perdão. Perdoe. Perdoe porque talvez você está prestes a casar ou está casado, tem filhos. Você precisa transmitir esse amor agora. E talvez essa mágoa possa impedir que a sua família seja uma família estruturada. Olha quantas coisas que nós poderíamos falar, mas o nosso tempo não permite. Por isso eu quero orar com você. Eu quero orar porque eu creio que essa live, ela começou dando tanto problema no início, tanta coisa, e eu creio muito na ação que ocorre no mundo espiritual. Eu creio que Deus está quebrando agora cadeias, Deus está rompendo coisas aí no seu coração, na sua mente, você que vai ouvir de uma forma sobrenatural. Eu creio nisso. Eu sempre falo, quando meu cachorro começa a latir direto, alguma coisa está acontecendo. E minha esposa teve que levantar até lá, Duque, desce. Porque eu creio que Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Eu creio, querido, eu creio. Estávamos sem som, agora está tudo maravilhoso. É porque o inimigo não quer que você perdoa. Mas eu, com a autoridade do nome de Jesus, eu repreendo qualquer força contrária agora, dentro do seu lar, dentro da sua família, na sua casa. E eu quero orar por você, amém? Eu quero orar para que Deus aumente a sua fé. Eu não sei qual é a mágoa, eu não sei o que de repente você está sofrendo por não liberar o perdão, mas eu creio que nessa noite, Deus há de te dar uma força sobrenatural para você perdoar e viver uma vida livre em Cristo Jesus. Por isso eu vou orar, Pai, em nome de Jesus. Diante do Senhor, Pai, eu coloco esta live em tuas mãos. Sabemos que no início foi tão conturbado, situação de som, pessoas entraram, saíram, pessoas ficaram. Oh, Deus, como nós sabemos que aqui estamos vivendo uma guerra, Pai. Mas nós sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso a minha oração agora é para as vidas que estão nos assistindo, que hão de nos assistir, que têm dificuldade em perdoar, Pai. Peça ao Senhor agora, em nome de Jesus Cristo, assim como os apóstolos pediram, Senhor, aumenta a fé de cada um agora, Pai. Pai, que eles possam ter um olhar de misericórdia, um olhar de graça, Pai, sobre talvez esse trauma, sobre talvez essa situação que eles enfrentaram, Pai, a qual tem dificuldade em perdoar. Que a boa mão do Senhor seja sobre eles. Que a boa mão do Senhor, Pai, enche o coração deles agora de motivação, de alegria, de ousadia para perdoar em nome de Jesus. Nós sabemos que existem certas coisas que não são fáceis, ó Pai.
mas nós estamos aqui querendo viver uma vida abundante com o Senhor. Sim, Deus. Por isso, Pai, a mensagem desse mês é o ensinamento de Jesus, para que nós possamos ter uma vida abundante, uma vida cheia de graça, cheia de amor, cheia de bondade, cheia de unção. Sim, Por isso, Deus, nessa noite, eu coloco os teus filhos que estão ouvindo diante do Senhor, Pai, sim, Jesus. para que dia após dia o Senhor aumente a fé deles, ó, para que eles possam ter cada dia, Pai, cada dia, o hábito de perdoar, Pai. Perdoar todos aqueles, como declara na oração do Pai Nosso, que tem nos ofendido. Por isso eu coloco todos em tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Eu vou passar para minha esposa agora, vai estar orando pelos pedidos de oração, vai estar orando para outras áreas da sua vida. Eu quis orar porque eu senti no coração de orar pela sua vida para poder quebrar essa barreira. E eu creio que a sua vida não será a mesma. Ela será transformada pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Linda vai estar orando, amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós estamos, Senhor, mais uma vez diante de Ti, Aleluia. Senhor. Deus, no nome de Jesus, para apresentar, Senhor, a causa de cada um, Aleluia. Senhor, para apresentar a vida de cada um verdade, que está aqui Deus. presente, Senhor. É verdade, Deus. Apresentar a casa, a família de cada um, Aleluia. Senhor, sabemos, ó Deus, que no nome de Jesus, muitas pessoas têm vivido, Senhor, Aleluia. dias difíceis, dias de Aleluia. luta, Pai, Aleluia. dias de dificuldade, Aleluia. Senhor. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra declara que o Senhor nunca nos abandonaria, Amém, que o Jesus. Senhor estaria conosco, ó Deus, Amém, até a consumação Jesus. do século, Amém, Senhor. Jesus. Então, independente, ó Deus, da circunstância que estamos passando, que os meus irmãos estão passando, Aleluia. o Senhor está conosco. O Senhor está com eles, Aleluia. Pai. Por isso, no nome de Jesus, eu peço, ó Deus, que o Senhor o fortaleça nessa Amém, noite, Senhor. Jesus. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa criar, Pai, em nós um Aleluia. coração puro Cria, e renovar sim, em nós um Jesus. espírito reto, Aleluia. Senhor. Ó Pai, para que possamos, Deus, ser testemunhos, Pai, dentro da nossa casa. Aleluia. Para que nossa família possa olhar para nós, Pai, e ver o Senhor em nós, no nome de Aleluia. Jesus. Por isso, ó Deus, eu peço, Senhor, ajuda-me, ajuda cada um dos meus irmãos, Aleluia. no nome de Jesus, ó Pai. Peço, Senhor, Deus, que venha trazer a cura sobre aqueles que precisam Aleluia. de cura, Pai. Que venha trazer a libertação. Amém, Ó Jesus. Deus, em nome de Jesus, que venha trazer a salvação, Senhor. Aleluia. Sabemos, ó Deus, que muitas das nossas famílias ainda não conhecem o Senhor, Aleluia. ainda não estão na presença do Senhor, Amém, Pai. Jesus. Mas nós cremos que, como diz ali, Senhor, na Tua palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Amém, Pai. Jesus. Nossa casa vai servir ao Senhor, nós cremos, Amém, Jesus. Jesus. Oramos também, ó Deus, que o Senhor possa trazer cura, Pai, no corpo físico, Aleluia. Pai. Sei, ó Pai, que muitos estão passando por enfermidade, Aleluia, Senhor. Jesus. Sabemos também que o Senhor é o nosso Deus da cura, que o Senhor possa, Deus, estar trazendo cura sobre o corpo Amém, físico, Jesus. Pai, restaurando no nome de Jesus. Deus, nós repreendemos toda depressão, nós repreendemos, ó Deus, toda angústia agora no Amém, nome de Jesus, Jesus. ó Pai. Nós repreendemos toda a morte espiritual Aleluia. no nome de Jesus, ó Pai. Glória a Deus. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade que tem agido, ó Pai, em cada vida, em cada um da nossa casa, da nossa família, no nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, possa trazer a cura sobre cada um deles, Pai. E nós cremos, ó Pai, nós cremos, Deus, que o Senhor é o Deus do impossível, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Muito obrigado, né, pela sua presença. Aqueles que, né, que de repente entraram, saindo, nós pedimos as nossas desculpas, né, mas são coisas técnicas. Nós entramos aqui, não tinha um som, muitos saíram, entraram, acabamos fazendo um convite, acaba sendo algo um pouco chato. Mas eu creio que depois a pessoa poderá assistir. Amém. Eu vou fazer um recorte daquilo que nós falamos nessa noite. Amém? E eu quero que, de fato, você abrace essa mensagem, compartilhe com outras pessoas também, depois siga o nosso canal. Nós temos coisas
outras lives no YouTube, toda live ela fica gravada. Nós temos também o nosso canal ali no TikTok, onde eu coloco músicas, eu coloco trechos de mensagens. Nós temos também o nosso canal no Instagram, ou seja, nós queremos de alguma forma abençoar a sua vida. Então compartilhe, convide outras pessoas para participar. É toda quarta-feira, às 20 horas, melhor dizendo. E eu creio que toda quarta, Deus sempre terá uma palavra para a sua vida. Não só com a quarta, todos os dias, mas este dia que Deus separou para nós ministrarmos sobre a sua vida. Amém? Então nós vamos estar encerrando. Muito boa noite para você. Uma boa semana, cheio da graça, cheio da presença do nosso Deus. Amém? Eu vou dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do teu Espírito Santo seja com você. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida e fique com Deus.